Estamos começando agora nossa terceira live da Nove, live sobre condomínios. E nessa terceira live, ela tem um sentido muito especial, né? Ela justamente está acontecendo num mês muito importante para o nosso planeta. Próximo dia 5 agora, a gente está comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E é um compromisso da Nove, dos colaboradores da Nove, de todos os nossos parceiros, clientes do condomínio, o síndico também tem compromisso com tudo, né? Todos sendo exato. Todos nós temos esse comprometimento com o planeta, né? E cuidar do nosso meio ambiente. E nada melhor do que a gente convidar para fazer essa live com a gente uma empresa diferenciada e que tem soluções magníficas para contribuir com esse trabalho, contribuir com o nosso planeta e trazer economia, trazer grandes ganhos para os nossos condomínios também, né? Para os moradores, para o condomínio em si e para todos. É com muito orgulho que a gente aqui hoje vai estar batendo um papo com a 499 Solar. São dois empresários que vão estar aqui com a gente, que estão à frente, duas feras, que é o Alexandre Teixeira e o Bruno. Eles dominam esse mercado muito bem. Eu tive o orgulho, recentemente, na ABAD, inclusive, a ABAD, a Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis, que promoveu o primeiro Pitch Day da ABAD, convidando startups do mercado para que pudesse se habilitar a participar do primeiro Pitch Day. Foram inúmeros inscritos, selecionados 20 empresas, dessas 25 finalistas. E com muito prazer foi anunciado a 499 Solar como vencedora desse evento, pelo que eles têm oferecido no mercado. Então, tem tudo a ver com o nosso dia de hoje. Então, muito obrigado, Alexandre, muito obrigado, Bruno, muito obrigado, 499 Solar, por estar aqui hoje conosco. Não é isso, Carlos? Carlos é o nosso grande diretor da área de novos negócios, é quem está liderando o movimento aqui na Nove de gestão inteligente de imóveis e condomínios. A gente está trazendo soluções magníficas para o mercado e isso é uma das grandes soluções, com grandes parceiros. Então, Carlos, você vai ser o nosso grande mediador aí desse bate-papo. Muito obrigado, Fernando. Boa tarde. Segue aí, Carlos. Boa tarde, Teixeira. Bruno, muito obrigado por estar aqui com a gente. Grande prazer dividir isso com o público em geral. O trabalho de vocês é fantástico. A energia solar é uma verdade. E aí, então, sem mais delongas, o que eu ia pedir para vocês, assim, para a gente começar? Bruno, Teixeira, o que começar primeiro? Resume, por favor, aí para a gente a breve história de vocês até o momento. E, na medida que a gente vai trocando, a gente vai avançando nas perguntas. Por favor, gente. Obrigado. Boa tarde, Carlos, Fernando. Muito obrigado. Antes de tudo, é um prazer enorme estar com vocês aqui, grandes parceiros. Bom, um pouco da história, então, rapidamente. Nós nos unimos numa história que nos une a todos aqui no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, que foram os Jogos Olímpicos, né? A gente sempre individualmente teve essa motivação de fazer alguma coisa com um propósito maior, com impacto para a sociedade maior. Eu acho que todos nós começamos a trabalhar nos Jogos com esse desejo. E lá nos Jogos, onde a gente entregou 200 megawatts de energia em 150 instalações, atendendo aí a todos os mais de 205 países que participaram dos Jogos, né? Mais de 20 mil atletas. Foi onde surgiu essa ideia. Poxa, o que a gente vai fazer em seguida? E a ideia, a gente sabia que o mercado solar estava crescendo e o nosso propósito ali foi, poxa, vamos permitir, né, que o pequeno consumidor, né, a maior quantidade de consumidores possível, possa gerar sua própria energia com maior eficiência, maior economia e da maneira mais sustentável possível. Então, é aí que a gente começou a se aproximar dos condomínios, aí que a gente se aproximou da Nove, né? E começamos a trilhar esse caminho, criamos uma linha de financiamento específica para condomínios em um determinado momento. E depois disso a gente veio atendendo aí clientes comerciais, industriais, fora do Rio de Janeiro também, em vários lugares. Mas a história nasceu desse desejo da gente realmente estender autoprodução de energia solar em alta qualidade para a maior quantidade possível de pessoas no nosso alcance. Estima muito, graças a vocês, nós aqui da Nove conhecemos alguma coisa de energia solar, né? E um dos pontos assim, centrais que os projetos de energia solar trazem de ganho são, primeiro, óbvio,
ganhos financeiros fantásticos, na maioria das vezes, né? Mas também ganhos de sustentabilidade maravilhosos para o planeta. Você poderia colocar aqui para a gente alguns exemplos e deixar claro, tá? Tanto o ganho financeiro quanto o ganho sustentável? Acho que é o grande cerne aqui da nossa live, né? Por favor, Teixeira. Bom, os ganhos, o Bruno pode depois detalhar um pouco mais sobre a regulamentação, mas hoje vou pegar um cliente nosso aqui, tá? Um cliente com quem a gente está firmando o contrato atual, ele gasta em torno de 1.700.000 kWh ano de energia, né? Ou seja, gasta por ano 1.800.000, é um cliente de maior porte, vamos dizer assim, né? E ele vai economizar, sem colocar nenhum investimento no modelo de contrato que a gente tem aqui, em 5 anos de contrato, pelo menos sem nenhum investimento, né? 1.500.000 reais de economia, né? Sendo que ele, num período de um ano, ele gasta 1.800.000, ou seja, ele vai economizar em 5 anos o equivalente a um ano sem gastar nada e sem obra, sem nenhum tipo de esforço. Então, esse é o tipo de benefício financeiro que um cliente desse tem. Tá? E falando um pouco da sustentabilidade, que é outro ponto, né? Esse esforço que esse cliente vai fazer, que na verdade é um esforço bastante limitado, assim, não precisa financiamento nem nada, ele vai atuar correspondentemente como se estivesse retirando mais de 7.000 carros de circulação em 25 anos. Né? Ou seja, por um ano, né? Na verdade, num período de 25 anos, como se estivesse eliminando mais de 7.000 carros de circulação ou estivesse plantando o equivalente a 40.000 árvores. Né? Ou seja, é um impacto ambiental muito significativo. Se a gente pegar esse exemplo do Teixeira, primeiro, boa noite a todos aí. Obrigado, Carlos, Fernando e todo mundo aí que está aqui com a gente. Se a gente imaginar um condomínio ter uma conta média aqui na área aqui do Rio, da Light, de R$5.000 por mês, né, que é bem na média, a gente está falando em poupar em um ano, né, o carbono equivalente a se plantar 50 árvores todo ano. Né? Então, é realmente um impacto ambiental muito grande, muito fácil da gente tratar e, de verdade, né, completamente auditável, então impacto direto e fácil aí de cada condomínio fazer a sua parte. Ô Bruno, eu já tive o prazer de analisar várias propostas de vocês. Eu me lembro também, as contas sustentáveis eram ou o carbono, né, o carbono na atmosfera, ou árvores plantadas, ou carros, se não me engano. Nesse exemplo, nos dois exemplos que vocês mencionaram aí, dá essa conta aí pra gente, por favor. Então, nesse exemplo do condomínio aí de uma conta mensal de 5.000 kWh, que está aqui no Rio, grosso modo, R$5.000, por ano esse condomínio vai emitir cerca de 8 toneladas de carbono. Então, com o sistema fotovoltaico, atendendo, né, a demanda dele, ele evita a emissão dessa quantidade de carbono. E se ele não evitasse, ele teria que plantar 50 árvores para neutralizar esse carbono. Então, tendo a energia vinda de fonte limpa e não da matriz energética brasileira, que mesmo sendo razoavelmente limpo comparado com outros países, a gente tem uma pegada cada vez maior aí, né? Basta ver o MP da Eletrobras querendo fazer mais leilão de termoelétrica, né? As bandeiras vermelhas que é para pagar diesel de termoelétrica. Então, tudo isso polui muito. Quando essa energia ela vem de uma fonte limpa como a fotovoltaica, ele evita essa emissão desse volume de carbono e, com isso, ele é o equivalente a se plantar essa quantidade toda de árvores. Então, um condomínio aí de 5.000 kWh, R$5.000 por mês, ele, ao adotar o sistema fotovoltaico, ele está, na prática, fazendo o equivalente a se plantar 50 árvores aí todo ano. Excelente. Ô, Bruno, uma das coisas que, quando a gente fala de sistema de energia solar, eu percebo claramente que é uma dúvida na cabeça de todo mundo, eu queria até que vocês aproveitassem a live para esclarecer, é que, na maioria dos casos, a energia produzida não é armazenada em baterias, não é isso? Na maioria das vezes, ela é enviada para a matriz de energia do país e você faz uma compensação de créditos. Explica melhor isso para quem está nos ouvindo, porque eu percebo que é um ponto sensível, as pessoas não sabem como funciona isso, né? Por favor.
Perfeito. Obrigado pela pergunta. Isso realmente gera muita dúvida. Então, o que acontece? Hoje, na regulamentação brasileira, desde 2012, reforçado em 2015, e agora também está sendo aí reforçado de maneira perene, né? Até então a gente tinha resoluções da ANEEL em 2012, 2015, agora a gente vai ter efetivamente uma lei, mas que reforça, reitera todos esses conceitos. A gente pode usar o sistema de compensação, né, de crédito de energia elétrica, usando o sistema solar, inclusive eólico, com 4 modalidades. O autoconsumo local, ou seja, eu estou instalando na cobertura do meu prédio, ou na minha casa, ou na minha empresa, e o que eu gero é consumido lá mesmo. Quando eu tenho excedente, eu jogo para a rede da concessionária e eu uso novamente, seja à noite, ou seja no mês, por exemplo, que eu tenho, né, uma geração menor, no inverno, por exemplo. Então, esse é o autoconsumo local. No autoconsumo remoto, é similar, só que eu não preciso estar fisicamente no mesmo local. Então, eu tenho um sítio, eu tenho um terreno, mas dentro da área da mesma concessionária, eu consigo gerar lá e usar também esses créditos no meu próprio condomínio ou na minha residência. Então, essas são as 2 modalidades de autoconsumo. E junto com elas, tem 2 modalidades que são, né, permitidas desde 2015, que é o múltiplo de unidades consumidoras. Então, se a gente pegar um condomínio, por exemplo, ele é um empreendimento de múltiplas unidades consumidoras. Só que, tipicamente, um condomínio ele não tem, na sua cobertura, espaço para gerar para o condomínio e para todos os condôminos. Então, na prática, quando a gente instala um sistema em loco em condomínio, é para bater a conta comum do condomínio, que é o que a gente tem de área disponível. Né? Para gerar muito para todo mundo, eu preciso de uma área maior e que não cabe lá em cima. E, por fim, eu tenho a geração compartilhada, que é o fazer a geração remota, similar ao autoconsumo remoto, só que para vários CNPJs, aí através de consórcio, ou para vários CPFs, através de cooperativas. Então, nessas 4 modalidades, na verdade, o que a gente está usando é a própria rede da concessionária, como se fosse a nossa bateria. Então, a gente joga para a concessionária e pega à noite. Para a concessionária, para o sistema elétrico como um todo, isso faz sentido, porque aquela energia, fisicamente, ela saiu do telhado, passou pelo relógio, ela vai ser usada imediatamente pelo sinal de trânsito da esquina, pelo prédio do lado, pela iluminação, o que for. Então, você resolve fisicamente aquela energia em loco com muito menos perda. Né? Hoje a gente está importando energia da Argentina, do Uruguai. Olha a quantidade de quilômetros que essa energia roda até chegar aqui. Então, o sistema de geração distribuída ele permite que a energia vá sendo gerada de maneira junto à carga, né? Distribuído, que traz vários benefícios também para o sistema. Então, na prática, a gente tem o próprio sistema como a bateria. Usar bateria em si é uma novidade ainda aqui para o mundo todo e para o Brasil. Então, nos últimos 5 anos, pegou aí um fôlego, né? A gente vê muita novidade vindo, né? Os carros elétricos todos a bateria, os Powerwalls da Tesla. Aqui no Brasil, a gente tem baterias da BYD, de outros fabricantes. Então, temos boas soluções, mas elas ainda são caras. Então, bateria física é uma boa solução se você não tem a rede de distribuição. Você não pode usar o seu vizinho como um lugar ideal para estocar essa energia. Se o seu vizinho precisa de energia que você tem, é mais barato você emprestar para ele pegar à noite do que você armazenar numa bateria. Essa bateria ainda é muito cara, então ela faz sentido para quem não tem essa possibilidade. Se eu não tenho uma rede chegando, eu não tenho um vizinho, não tenho para onde escoar essa energia, aí a bateria não sai caro, porque você está trocando isso, na verdade, pelo diesel que iria gerar o gerador. Aí fica barato. Mas para um cliente que está inserido na malha de distribuição elétrica, a gente usa a própria rede de distribuição como se fosse uma bateria. Beleza. Ou seja, um condomínio dentro da cidade, atendido, por exemplo, pela Light, né? Se for viável o projeto no teto dele, vai gerar uma produção de energia apenas para a conta de luz do condomínio, né? Provavelmente você não vai conseguir produzir para os condôminos, né? E, na verdade, essa é estocada, né? Ou o condomínio consome, certo? Ou ele manda o excedente para lá. E num processo que vocês realizam, não é isso? É um processo administrativo, acho que também tem uma questão de alguns aparelhos que são instalados, como o relógio bidirecional, foi até vocês que me ensinaram isso. E aí, ao final do mês, você vai fazendo o encontro de conta do que foi produzido versus o que foi consumido da Light, chegando
resultado financeiro. Não é isso, Bruno? E aí... É exatamente isso. É exatamente isso. Quando a gente faz a geração em loco, a gente passa, né, o medidor que a gente tem, a concessionária vai lá e troca. Então, hoje a gente tem um medidor unidirecional, ele só mede a energia que está entrando. Se eu tenho esse sistema solar, eu preciso medir o que entra e o que sai. Então, eu tenho um relógio bidirecional e o que a gente tem, então, é como se fosse uma poupança de quilowatt-hora. Então, a gente tem lá um saldo de crédito que a gente vai usando. Então, na conta da concessionária, por determinação da ANEEL, vai falar quanto que a gente injetou de crédito nessa poupança naquele mês, quanto que a gente consumiu e qual é o total que tem lá. Então, mês a mês, a gente vê qual é o nosso saldo de quilowatt-hora e se o sistema é loco, e o que permite isso ser medido é o relógio bidirecional. E, Carlos, tem um ponto bastante interessante no que você comentou. Em geral, e a gente tem muita experiência em trabalhar em condomínios, aqui no Rio e fora também, é muito comum que os condomínios, pela própria verticalização das cidades, né, hoje você vê, as cidades são cada vez mais verticalizadas, então o espaço em telhado dos condomínios é proporcionalmente muito pequeno para poder compensar, inclusive, essa conta somente da área comum. Nossa experiência é que a gente consegue abater em torno de 25% a, no máximo, 35%, 40% da conta do condomínio, né, com a área que ele tem, de uma maneira até bastante menos eficiente do que quando você coloca isso no solo, né? Então, isso é uma outra questão que talvez esses novos modelos aí que estão surgindo agora vão viabilizar de uma maneira muito eficaz para todos os condomínios aí no Rio de Janeiro. Excelente, Teixeira, muito obrigado. Ainda para a gente, só para colocar aqui um dos exemplos que isso foi dividido entre eles conosco, né? E não necessariamente se aplica apenas aos condomínios, clientes da Nora, mas nós temos também os clientes proprietários de imóveis, né? E eu me lembro bem que vocês mencionaram, num desses produtos, desses sistemas que vocês vendem, casos em que o proprietário tem lá, sei lá, um sítio, uma casa fora do Rio de Janeiro, né? Instala nessa casa o seu sistema solar e faz a compensação de créditos no CPF dele, no CNPJ da empresa, da casa de veraneio, do escritório, do apartamento do filho, da nora, quem quer que seja. Confere isso, explica um pouquinho dessa modelagem para o nosso pessoal entender as aplicações, né, do trabalho. Maravilha. Deixa eu entrar um pouquinho mais em detalhe nessa modelagem. Tem duas possibilidades para a gente atender, né, esse cliente. Seja o alto consumo remoto, então, ou a geração compartilhada. A questão do remoto é que é sempre para um único CNPJ, ou CPF. Então, no exemplo que você falou de residência, atende perfeitamente. Eu tenho um sítio, né, seja em Guaratiba, seja em Piraí, mas na área ainda da Light, eu posso gerar lá, e aí eu vou poder consumir o crédito no meu apartamento também, na minha residência. Isso funciona muito bem. A mesma coisa para uma empresa, né? Ela pode fazer a geração remota e abater o crédito dela com o alto consumo remoto. Mas quando a gente fala de mais de um CNPJ, isso era inviável no Rio até então. A gente vê muito no jornal, né? Viu várias vezes, né, chamadas na televisão, no jornal, fazendas solares em Minas Gerais. Por que isso acontecia, né? Minas Gerais hoje é a potência solar do Brasil, é o primeiro estado disparado. Rio de Janeiro tem um PIB maior que Minas, um consumo de energia cativo maior do que Minas. Mas a gente estava lá atrás na lista, a gente era o oitavo. E por que isso acontecia? Por causa do nosso ICMS. Então, a gente tem um dos ICMS mais altos do Brasil. E, por outro lado, Minas Gerais, até o finalzinho do ano passado, era o único estado em toda a federação, em todo o país, que possuía uma lei que isentava o ICMS da energia injetada. Por isso, isso é o que explica Minas Gerais ter bombado e saído na frente. O Rio de Janeiro, hoje, né, com muita felicidade, que a gente, né, vê e pode dizer, que ele está em pé de igualdade com Minas Gerais. Então, foi aprovada uma lei no Rio de Janeiro no meio do ano passado, sancionada em julho do ano passado, e essa lei ela foi cadastrada no CONFAZ, que é o convênio, né, da Secretaria de Fazenda, que é o que serve de regulamentação, em dezembro do ano passado. Então, de dezembro para cá, a gente está com a mesma possibilidade que Minas Gerais já vem explorando há 5 anos, agora a gente pode usar essa mesma modalidade. E a geração compartilhada, então, ter, por exemplo, vários condomínios
consorciados, né, em uma única usina e gerando quais são as vantagens disso? Gerando remotamente e abatendo no condomínio. E aí, se a gente pegar o que a Estima falou mais cedo, né, a gente várias vezes se deparou com situações, em alguns casos a gente consegue botar um sistema na laje, no telhado do condomínio, que abate 100% do consumo. Mas o mais comum é a gente não chegar nos 100%. E num condomínio muito grande, que consome muito, né, é intensivo, né, tem diversos aparelhos, é muito alto, tem muita bomba, enfim, por diferentes razões, ele pode ser eletrointensivo, às vezes, e pode ter também uma arquitetura que faça ele ter uma área disponível para botar módulos solares na cobertura pequena, a gente às vezes consegue abater um loco uma parcela pequena só do consumo. Isso às vezes pode frustrar o condomínio e os condôminos, né? Com a geração remota, a gente não tem esse problema. Então, a gente tem, deixa eu sem falar Ferrari, né, das usinas, que a gente tem o equipamento de altíssima qualidade, mas instalado, né, da melhor maneira possível. Na orientação certa, na inclinação certa, né? Como a gente não precisa se adequar unicamente à arquitetura do telhado, a gente tem liberdade, né? A gente tem um terreno vazio para implantar a usina, a gente faz ela da maneira mais eficiente possível. Então, agora, esse condomínio consegue, sendo consorciado dessa usina, gerar remotamente e usar e abater aqui na conta, vir na diferença na economia na sua conta mensal de energia. Excelente. Deixa eu só fazer uma observação aqui, aproveitar, pessoal. Vocês estão gostando muito dessa live. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, não perca a oportunidade. Não deixe de enviar para a gente aí a sua pergunta. Ao final da live, a gente vai pelo menos responder umas 4 perguntas aqui, tá? Mas vamos responder a todos. Mande sua pergunta, a gente vai tomar nota, a gente faz questão, a 499, de prestar todos os esclarecimentos, tirar todas as dúvidas de vocês. Aproveitem para deixar aqui suas perguntas, tá bom? E só fazer mais um lembrete. Ao final dessa live, ela vai ser disponibilizada no canal do YouTube da Nove, né, Fê? Boa. Então, se você perdeu uma parte da Nove ou quiser ver o resto dela, a gente está lá no YouTube. E no nosso Instagram. E no nosso Instagram. Obrigado, Alice. Vamos prosseguir, então. Teshima e Bruno. Agora que vocês deram um panorama geral, eu ia pedir a gentileza de vocês explicarem um pouquinho melhor esses 4 modelos de produtos e serviços que vocês conseguem entregar, seja para os nossos clientes condomínios, seja para proprietários de imóveis, de modo geral, investidores, né? Quem quer que seja. Vocês me atualizaram de coisas aqui que a gente não sabia, cara. Agradeço aí. Então, por favor, vamos lá. A palavra é de vocês. Olá, Teshima. Bom, a gente tem, basicamente, eu acho que o Bruno comentou bem, né? Você está falando dos 4 modelos de geração distribuída, não é isso? Então, nós temos dentro da regulamentação, como o Bruno comentou, naquela primeira oportunidade, lá em 2012, foram criados 2 modelos, que é o alto consumo local e o alto consumo remoto. O alto consumo local você gera no seu telhado e compensa na sua casa, né? O alto consumo remoto você gera no sítio, compensa no seu apartamento. E em 2015, com a 687, lançaram 2 outros modelos, que é as múltiplas unidades. Imagina um shopping center com um telhado bastante grande, vários CNPJs embaixo, vamos dizer, compensando aquela energia, né? E a geração compartilhada, que é esse modelo novo que o Bruno comentou, né? Que são as fazendas solares, onde um proprietário de um apartamento ou um condomínio pode, de certa forma, ter o seu lote solar e oferir os benefícios da produção integral da sua compensação com aquele seu lote solar do tamanho que for necessário, né? Então, são esses 4 modelos. E para esses 4 modelos, a gente continua atendendo os clientes normalmente, os clientes que querem adquirir os seus sistemas em todos os 4 modelos, aqui e fora do estado do Rio também. Mas no Rio de Janeiro, por essas vantagens que o Bruno comentou, né, é uma oportunidade que tem um prazo limitado. Nós fizemos um esforço aí, essa legislação foi aprovada no final do ano passado, então a gente correu para fazer a prospecção de áreas e preparar todo o terreno para justamente permitir aos clientes dos parceiros como a Nove de se beneficiar dessa oportunidade que vai valer por pouco tempo, né? Essa, vamos dizer, isenção
do ICMS sobre a TURD, esse benefício que os autoprodutores solares estão tendo, vai valer por um tempo limitado e a gente se preocupou em abrir brecha para poder ofertar isso de uma maneira contundente aí para todos os clientes. Ótimo, poxa, muito obrigado aí, Teixeira. Quê? Não, ficou não, tá tudo ok. Eu que não estou escutando o Alexandre agora. Não, tá ok, Eu já eu já falei, eu acho que são esses 4 modelos, esses modelos são assim, mas nesse momento agora nós entendemos que para o consumidor condominial, para o proprietário de imóveis, e principalmente depois dessa crise, né, que todos nós passamos, aí a gente vê muitos dos nossos clientes precisando de algum tipo de alento financeiro que consiga, de certa forma, reduzir contas, né? Então, o nosso modelo é realmente essa assinatura solar, é uma maneira de... e sem ter que fazer o investimento. Como o Bruno comentou, além dos 25% somente que você tem de oportunidade de compensação no telhado, a maior parte das pessoas que compram um sistema solar, o payback desse sistema é 4, 5 anos, né? Não é um item que se paga rapidamente. Então, demanda um investimento, né? Então, e esse investimento, assim, nesse momento, é algo bastante difícil para a maior parte dos nossos clientes. Então, o nosso modelo é justamente permitir que os clientes tenham o maior desconto possível, a maior economia imediata e ainda ofertando a possibilidade de aquisição no médio prazo, né, que se torna um negócio, inclusive, bem mais interessante. Perfeito. E aí, só apertando o gancho e complementando, Carlos. Obrigado. Então, a ideia realmente é tirar toda a burocracia, todo o trabalho, né, todo o risco e investimento do colo do condomínio. Então, a gente faz toda a parte, né, a prospecção do terreno, a obra, a operação, traz o investidor, constrói. Então, basicamente, o que o condomínio faz é aderir, né? Vai clicar lá, vai fazer sua reserva inicialmente, depois vai confirmar, e com isso ele vai poder fazer parte dessa usina como um consorciado, e isso que vai habilitar ele junto à Light a receber os créditos. Então, é sendo um investimento sem risco, ele só começa a pagar o aluguel da usina quando ele já tiver devidamente cadastrado junto à Light para poder receber os créditos. Então, realmente todas aquelas preocupações, né? A gente já foi a muita assembleia de condomínio, sabe que o condomínio tem muitas prioridades, às vezes é difícil de achar consenso sobre como usar, né, o fundo de reserva, a cota extra, se vai ter, se não vai. Então, o que a gente quer ser parte da solução em todos os aspectos, não só ambiental, mas também financeira, de resolver esse problema. Então, não precisa mais fazer investimento, não precisa mais fazer cota extra, não precisa usar fundo de reserva, é só reduzir custo mesmo, né? Então, hoje vai ser sempre bem melhor do que a situação atual, vai ser uma economia líquida, real e sem nenhum investimento, sem nenhuma obra local. E nesse modelo, Carlos, só complementando, nem precisa trocar o relógio medidor por um bidirecional, porque como não está no telhado, você continua só recebendo. Então, o sistema de compensação é todo gerencial. Então, a gente fala, Light, ó, o prédio aqui da 9, ele tem essa parcela aqui de energia gerada aqui na fazenda. Então, abate aqui da conta dele. Então, vai ser tudo direto na conta, sem nem mesmo ter que trocar o relógio. Então, realmente, obra zero, investimento zero, risco zero, dor de cabeça zero. E ganhos ambientais e economia. Meus amigos, vocês estão quebrando o paradigma. É o paradigma do bom demais para ser verdade. No caso de vocês, é bom demais e é verdade, né? Gente, muito obrigado pela quantidade enorme de informações que vocês deram para a gente. Já tem alguns anos que a gente troca aí informações e é impressionante, né, Fernando? Cada vez que a gente conversa, tem um monte de coisa nova. Nós aqui da Nove, junto com vocês, acreditamos demais nessa matriz energética. De novo, como a gente abriu a live, é uma excelente oportunidade financeira para o meio ambiente, então, acho que é fantástico, né? Fernando, vamos tentar ver se tem alguma pergunta? Até antes de mais nada, eu gostaria muito de fazer uma primeira pergunta que eu acredito que tem muita gente do outro lado que
tem essa curiosidade, né? Tá lá coçando a mão, coçando a cabeça. E se é cliente da nós, ou se de qualquer forma ainda não é, mas tem interesse, está curioso, eu gostaria aí que vocês nos dessem a grande dica. Tá, estou muito curioso, eu quero muito isso aqui no meu condomínio, eu quero isso aqui na minha casa, eu quero isso. Qual o primeiro passo que ele tem que dar junto à 499? Dá aqui para a gente o primeiro passo para poder conhecer mais e, de repente, ver a viabilidade dessa situação no condomínio, na sua casa. Então, basicamente, é entrar em contato com a gente. Mandar o e-mail é o mais simples. Então, mandando a conta para o contato @499solar.com.br ou também através do nosso site, a gente imediatamente vai fazer uma proposta, vai retornar, vai analisar qual é o histórico, né? Na conta a gente já consegue ver o histórico dos 12 meses de consumo. Então, o que a gente faz é pegar justamente esse período de consumo, porque no sistema de compensação é normal um mês a gente consumir mais, outro mês menos, e a usina mesmo remota também. Vai ter um mês, né, no verão, ela vai estar gerando muito, no inverno um pouco menos. Então, o que a gente faz é pegar em 12 meses qual é a energia que aquele condomínio precisa e definir qual é o tamanho, então, da parcela dele, né? Quantos módulos ele vai precisar alugar para atender ele. Então, com a conta, recebendo a conta, a gente consegue dimensionar direitinho e já devolver uma proposta muito rapidamente para o condomínio ter essa opção aí na mão dele. O pagamento deles, do aluguel mensal. Só um minutinho. Bruno, já tem perguntas aqui, mas para fechar, quando você fala muito rapidamente, a minha curiosidade é o que você chama de muito rapidamente? Mata essa curiosidade aqui também. No máximo em 2 dias, tipicamente em 1 dia. Bacana, hein? Muito bom. Isso realmente é rápido. Como a gente conhece aí o pool aí de condomínios da Nove, se vier todo mundo amanhã, talvez a gente leve 2. Faz uma força-tarefa e ataca, mas vamos botar até 2 dias por segurança. Esse aluguel do... Vamos lá, as perguntas. Vai lá, pode tocar. Não sei se vai pegar, não é melhor virar Não, tá direito, eu só quero falar. Esse aluguel que paga dessa usina, que é remota, é infinitamente menor do que a conta do condomínio? Qual é a porcentagem em comparação ao outro? Boa pergunta, hein? A gente tem 3 planos, né? Que isso está bem explicadinho na proposta, bem claro. Então, o plano, na verdade, o percentual de desconto, ele varia em função, né, do período de aluguel. Que, na verdade, como a gente traz o investidor, a gente tem que repagar esse investidor para que ele, né, tenha aí o seu retorno e faça sentido para ele também. Né? Tem que ser bom para todo mundo para a gente conseguir fazer mais e mais e mais usinas. Então, quando a gente tem um prazo maior, o investidor se sente mais tranquilo em ver que realmente o investimento, a aposta de vez vai ser paga e aí ele consegue abrir mão de um desconto maior. Então, esse é o racional de um contrato maior, permitindo um desconto maior. No plano com desconto maior, o Solar 35, 35% de desconto em cima do componente de energia. Na verdade, é para ficar muito simples a conta, porque a conta tem basicamente 2 componentes, a energia e a distribuição. Então, aqui a gente tem muita discussão, às vezes muda a regra. Então, quando a gente calcula em cima da energia, está claro definido qual vai ser o desconto que a gente vai dar. E esses 35% de desconto, eles vão ficar aí na média de 16% do desconto líquido para o condomínio. A gente, na verdade, está dando um desconto muito maior, é praticamente 50%. Só que boa parte da economia ela vai ficar com tributação no meio do caminho. Mas para o condomínio, é um desconto líquido imediato aí de cerca de 16%, 16,5%, sem nenhum investimento, sem nenhuma obra. Excelente, o Planeta agradece bastante. Tem mais perguntas aí? Aí teve 2 perguntas. Uma que ele falou que respondeu, mas eu acho que vale a pena perguntar de novo, porque eu acho que o Bruno ou o Alexandre falando respondeu. Mas foi o Fábio S. Guima. Ele perguntou como um condomínio pequeno, de 2 blocos, conseguiria implementar um sistema deste. Ele falou que acho que é 5 mil, mais ou menos, a conta. Foi o que eu entendi dos 5 mil. Pegaram uma pergunta aí, pessoal? Eu acho que é igual como todos os outros, né? A vantagem desse sistema é que independe
se são 3 blocos, 5 blocos, se é um condomínio em um bairro ou no outro, né? Isso é totalmente independente. O benefício ele é dado da mesma maneira para todos os clientes. E a contratação é bastante simples, né? São 2 documentos, um termo de adesão, são os termos gerais, as condições gerais do documento, onde se explica o consórcio, qual é a posição do consórcio do consorciado, quais são os direitos, qual é a regulamentação que ele está inserido. É um documento bastante claro e bastante simples, né? E o outro documento é um termo de reserva, é um termo de adesão, onde o cliente inicialmente faz uma reserva, onde já especifica o montante de energia que ele já pretende compensar, né? Tem clientes que estão solicitando um pouco a mais. Já prevejo aqui que eu vou colocar ar-condicionado no salão de festa, então já prevejo aqui uma quantidade maior de energia e tal, mas ele já prevê aquilo com base no consumo dele. Aquela energia vai ser alocada, reservada dentro do nosso plano, e assim que a gente tiver as solicitações de acesso aprovadas pela Light, que os processos já estão em andamento, a gente já vai cadastrar aquelas unidades como beneficiárias. No momento que a usina gerar, ela passa a compensar. Na primeira compensação, é só aí que ele então começa a fazer o pagamento da assinatura. Entendi. Tá A outra pergunta que teve foi da Ivona Maia. Ela perguntou qual é a diferença das vantagens e desvantagens de adquirir remotamente e da instalação no condomínio. Ela se refere ao aluguel da usina, né? Eu acho que talvez aí a gente volte àquele ponto, né? Eu particularmente, existe uma vantagem de se colocar no telhado, que é quando você tem o seu sistema no telhado, que você produz ali no horário de pico, durante o dia, todo o consumo que você está tendo naquele momento nem passa pelo relógio da distribuidora e você não paga aquela distribuição que o Bruno comentou. Tá? Esse talvez seja a única vantagem. Entretanto, se você considerar todas as outras vantagens que a gente tem colocado remotamente, primeiro, a eficiência, né? Um sistema num telhado, ele gera pelo menos 30% a menos do que um sistema em solo, né? Se a gente usar tracker é ainda menor, ou seja, você gera muito mais em solo do que você gera no telhado, né? E você tem um montante de energia muito maior, né? Você não tem que fazer obras, não tem que fazer a manutenção, né? Você vê que todos os clientes, por mais simples que o sistema seja fazer a manutenção, os clientes que têm eles instalados nas suas residências, nos seus condomínios, você demanda uma certa atenção e monitorá-lo com regularidade, até monitorar a própria internet que faz o monitoramento dos sistemas. Muitas vezes não é que o sistema está dando defeito, mas a internet parou de funcionar, tem que mandar lá alguém olhar a internet. Então, esses pequenos detalhes deixam de existir quando você faz isso remotamente, e eu vejo eles como uma grande vantagem, né? Além do fato de você poder compensar 100%, 110%, 120% da sua conta, se você quiser aumentar o seu consumo. Tá, perfeito. Meninos, o Fábio pediu para repetir o e-mail, porque ele mandou já um para vocês e parece que voltou. Contato @499solar.com.br. E o 499 é numeral, não escreve, né? Numeral. Tá. 499 segundos é o tempo que a luz leva do Sol até a Terra. Então, 499solar.com.br. O Vicente perguntou se a empresa de vocês atende o Brasil todo ou somente no Rio de Janeiro. Brasil todo, Brasil todo. Ah, legal. Foi isso de pergunta. Entretanto, acho que vale a pena fazer um comentário. E aí isso é uma questão, o cidadão do Rio de Janeiro é um cidadão abençoado. Já que teve os Jogos Olímpicos, que é o maior evento do mundo, né? Acho que começa por aí, mas é abençoado também porque essa legislação existe no Rio de Janeiro e só no Rio de Janeiro nesse momento, né? Ou seja, existem discussões sobre a legislação no Brasil todo, etc., mas só o Rio de Janeiro tem a legislação aprovada e tem esse benefício, né? E ele é válido por um período curto. Então é importante que o cidadão do Rio de Janeiro tente aderir a ele o mais rápido possível, né? Essa é uma chamada aí. Vamos junto nisso, levar essa onda para a maior quantidade de pessoas enquanto ela durar. Rio de Janeiro, além de Minas. É que Minas a gente estava acompanhando o resto do Brasil fora Minas. Então agora estamos aí
com realmente uma possibilidade maravilhosa aí, para a gente aproveitar ao máximo o potencial solar aqui que a gente tem. Excelente, excelente. Eu acho que essa notícia aí que vocês colocaram agora na mesa é para chamar a atenção de todos vocês síndicos que estão aqui conosco, todos vocês moradores. Você não é síndico ainda, mas amanhã pode ser, ou até mesmo do conselho. Mas corre lá agora para falar com o seu síndico e conta essa novidade para ele. Ó. Hoje, aqui no Rio, nós somos privilegiados. Nós temos uma grande oportunidade de contribuir com o planeta e economizar um recurso e valorizar o nosso patrimônio. Vamos andar na frente. A 499 está cheia de energia para ajudar vocês aí a ganhar essa eficiência. E podem contar com a 9 também. Se tiver alguma dificuldade nesse contato com eles, que eu tenho certeza que eles são muito rápidos, está aí os dados, só entrar também nas mídias sociais dele. Nós estamos aqui para colaborar e também fazer esse caminho. Nesse nosso trabalho aqui de gestão inteligente do seu condomínio, a gente quer contribuir com isso. É ter parceiros que estão prontos agora para lhes atender. Então, assim, aproveitem essa oportunidade. Como disse aqui, o Teshima falou, só o Rio, agora é a nossa vez. Vamos lá, Carioca. O povo do Rio de Janeiro, aproveita essa oportunidade aí da gente conseguir surfar essa onda. Não é isso, cara? Bom, uma curiosidade, Fernando. Às vezes a gente não se dá conta, né? Comentário final aí, Bruno, Alexandre, fica à vontade. Então, Fernando, só um comentário que às vezes a gente não se dá conta, né? Quem só está vivendo aqui no Rio não tem como saber, mas a gente que recebe conta do Brasil todo, né? E analisou efetivamente todas as tarifas, todas as concessionárias, as tarifas mais caras do Brasil estão no Rio de Janeiro. Entre as tarifas da Light, da Enel e as permissionárias da Enel, a gente tem, de fato, as tarifas mais caras do Brasil. Então, a gente tem essa situação. Mesmo que a gente tenha a tarifa mais cara do Brasil, a gente agora tem essa legislação que é das mais benéficas, né? É a oportunidade única com um excelente nível de radiação solar. Então, a gente realmente está com a faca e queijo aí na mão para ajudar o planeta, reduzir nossa pegada de carbono, neutralizar a emissão de carbono com o consumo de energia e fazendo isso economizando, economia líquida, sem necessidade de nenhum investimento ou obra. Então, a gente tem aí todos os aspectos aí bem alinhados para que isso seja da melhor maneira possível. Ótimo. Bruno, muito obrigado, cara. Uma das maiores brigas que nós temos na Nove é da otimização de recursos, seja pelo ganho financeiro, seja pelo ganho do meio ambiente. Né? Usando o exemplo de vocês, para o condomínio, aquela obra do telhado tem que ser feita, que você acaba realizando ela com a economia desses recursos. Se for uma pessoa física, né, às vezes é a viagem do fim do ano, a troca do carro, enfim, não tem por que não fazer. Simplesmente entre em contato com a 499 e faz, né, Fernando? Exato. É bom e é verdade. É isso aí. Alexandre, gostaria de fazer algum comentário final aí também? Eu só acho que é isso. Acho que a gente está vivendo um momento único aí. Acho que pós-pandemia, né, o mundo sofreu uma chacoalhada enorme, os negócios sofreram uma chacoalhada enorme, né, tudo mudou, né? Mas eu acho que a gente está num momento novo. Energeticamente, o Brasil vive um momento de descoberta, um momento de transformação, né? Esse é o primeiro passo, se tornar um autoprodutor de energia. É o primeiro passo de muitos que virão. Os veículos elétricos estão vindo, as baterias estão vindo, vai vir uma revolução energética e é importante que cada um dê o seu primeiro passo, né? E é um primeiro passo indolor, sem obra, sem investimento, né? Que ainda traz o econômico que a gente tem que seguir adiante. É isso aí, é isso aí. Bom, pessoal, então assim, eu agradeço. Quem mais tiver perguntas, fique à vontade. Manda para a gente, manda para eles. Nós teremos o maior prazer em responder. A gente vai chegando ao final da nossa live aqui. Foi um ótimo. Eu não vi o tempo passar. Acredito que ninguém viu. De tão boa, tão leve. O quanto ela contribuiu para todos nós, né? Então a gente está aberto. Vocês estão abertos. Eu tenho certeza que junto com vocês, condomínio, pessoa física, quem quiser investir, vai ajudar o planeta e vai conseguir trazer sempre e valorizar o nosso país. Conte com a gente, conte com a 499. Muito obrigado a todos e aguardem nossa próxima live.
E olha só, 499, com tanta coisa que o Alexandre falou aí, possivelmente em breve teremos uma outra com eles com novidades. Tá bom? Vamos, vem. Alexandre, Bruno, uma boa tarde a todos aí e até a próxima. Tchau, tchau, Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Vamos juntos.